Do sétimo ano, estamos aqui novamente para mais uma aula, beleza? Vamos lá, então. A aula de língua portuguesa para o sétimo ano. Esta é a nossa aula número 15 e ela corresponde à correção das atividades da aula número 12, beleza? Eu sou a professora Nina e estamos aqui para mais uma aula. Vamos lá? Vamos lá, meu povo. Olha lá, então faremos a correção das atividades da aula 12 e isso quer dizer o quê? Apostila número não, né? Apostila na página 77 a 79 e a 82 e 83. E aí depois caderno de atividades da página 35 e 36. Vamos lá? Vamos lá. Correção da apostila, página 77. Nós estamos falando então de verbos irregulares, ver e vir. Lembrando que verbos irregulares são aqueles que não têm a conjugação igualzinha, né? Muda alguma coisa, ou no seu radical, ou na finalização, na parte final do verbo. Mas ele nunca é igualzinho, né? Às vezes tem uma pessoa, uma só do eu, tu, ele, nós, vós, eles, às vezes só um que é diferente. Outras são 2 ou 3 que são diferentes, tá? Mas vamos lá, então. Verbos irregulares, ver e vir. 1. Releia este trecho. Aposto que ela vai ficar doidinha quando me vir. E aí a perguntinha, indique com um X os itens que correspondem ao significado do texto acima, né? O que é esse vir aí, né? Aí é o seguinte... Quando ela me encontrar, vai ficar doidinha? Não, não é isso que ele falou ali. Então, essa não. Quando ela me olhar, vai ficar doidinha? Ah, isso sim. Essa você pode assinalar. Vamos ver lá. Quando ela colocar os olhos em mim, vai ficar doidinha? Isso. Pode ser esse significado também. Quando ela chegar, vai ficar doidinha? Não, tem nada a ver com chegar. E quando ela perceber que eu cheguei, vai ficar doidinha? Isso também serve, tá? Isso quer dizer o quê, pessoal? Nós estamos falando do verbo vir, do verbo de olhar, de ver. Tudo bem? 2. A qual verbo corresponde à forma verbal vir na fala de Agar? Dê aquela tirinha do Agar chegando em casa, né? Da onde foi tirada essa frase aqui. O Agar chegando em casa fala pro colega: aposto que ela vai ficar doidinha ao me vir. E quando ele entra em casa, a mulher dele nem liga, né? Pelo contrário, manda ele limpar o pé. Ou seja, ele está incomodando. Então tá. A qual verbo corresponde à forma verbal vir na fala de Agar? Ao vir ou ao ver? Ao ver, né, gente? Quando ela o olhar, quando ela o enxergar, vai ficar doidinha. É isso que ele pensou que ia acontecer, mas não aconteceu, né? 78. Complete os espaços com os verbos ver e rever nos tempos do indicativo pedido entre parênteses. Aí, então tá, o modo é indicativo e aqui tem os tempos, tá? No final de cada frase. Aí você tem que olhar, ver qual é o tempo pedido e fazer o preenchimento aqui das lacunas de acordo com isso. E aí, na primeira lacuna, o verbo ver, na segunda lacuna, o verbo rever. Vamos lá. Eu vejo e revejo quantas vezes for necessário. Aqui o tempo é o presente. B. Eu vi e revi quantas vezes foram necessárias. Pretérito perfeito, tá? C. Eu via e revia quantas vezes fossem necessárias. Pretérito imperfeito. D. Eu veria e reverei. Eu reverei. Não é veria, não, tá? Desculpa. Eu verei e reverei quantas vezes fossem necessárias. Futuro do presente, tá? E aí a D. Eu veria e reveria quantas vezes fossem necessárias. Futuro do pretérito. Beleza, gente? Do verbo ver e rever, dentro dos tempos que foram solicitados aí, tá? 4. Complete os espaços com a conjugação do presente e do indicativo do verbo ser. Então vamos lá. Agora eu vejo uma nova perspectiva. Agora tu vês uma nova perspectiva. Agora ele vê uma nova perspectiva. Agora nós vemos uma nova perspectiva. Agora eles veem uma nova perspectiva. E aqui é importante lembrar que o ver no plural tem que ser escrito com 2 es. Veem, que nem está aqui na última, tá? E o primeiro e tem que ter... Não, ele não tem mais o acento. Antigamente tinha acento aí, tá? Vamos lá, página 79. 5. Qual é o verbo e o tempo verbal das formas destacadas nas frases a seguir? A gente tem 2 frases aqui. Nós vimos de São Paulo e nós vimos um bando de pássaros. Então, a gente tem que ver qual é o verbo e o tempo verbal. É o verbo ver ou é o verbo ir aqui? Então, primeiro, nós vimos de São Paulo. Vocês estão vendo que parece que tem um movimento? Então, aqui é do verbo ir e ouvir, tá? Então, é o verbo vir no presente do indicativo. Tudo bem?
Agora aqui, nós vimos um bando de pássaros, é a mesma coisa que dizer nós enxergamos ou nós olhamos um bando de pássaros. Portanto, é o verbo ver, tá? De enxergar. E aí ele está no pretérito perfeito, beleza? Vamos lá. Página 79, preencha os espaços com a forma adequada do verbo ver e vir. Depois marque com um X no infinitivo do verbo usado em cada frase. Infinitivo é quando o verbo não está conjugado, né? Quando ele termina só com um X. Então vamos lá. Quando ele vier à minha casa, terá uma surpresa. E aí de vier é aquele movimento, né? De ir e vir, portanto o verbo vir. B, quando eu o vir, darei seu recado. É do verbo ver. C, quando tu vieres a São Luís, procura-me. É do verbo vir, gente. Tem um movimento, um deslocamento aí, tá? D, quando nós virmos que você realmente mudou, conversaremos. A mesma coisa que dizer, quando nós percebemos, quando nós olharmos e enxergarmos que você mudou e tal e tal. Então é do verbo ver, tá? E, quando nós viermos à biblioteca novamente, devolveremos os livros. É um movimento de ir e vir, portanto, é o verbo vir. Bom, vamos lá, página 83. 1. Complete com o verbo ir em tempo e pessoa adequados. Então, você tem que ver o que cabe na frase. Vamos lá. A. Hoje eu vou ao supermercado. Se é hoje, gente, já dá para ver qual é que tem que ser o jeito de colocar. Presente. Então, hoje eu vou ao supermercado. Antigamente, passado, desculpa. Antigamente, eu ia ao supermercado todo dia. C, eu fui ao supermercado na semana passada. D, eu só irei ao supermercado na semana que vem. E, eu iria ao supermercado se precisasse comprar algo. F, espero que meu pai vá ao supermercado logo, certo? Agora, na 2, era para pegar essas mesmas orações, né, e fazer o seguinte, reescrever as frases da questão anterior, conjugando os verbos na primeira pessoa do plural. Qual que é a primeira pessoa do plural? É o nós, né? Então, você tinha que colocar essas orações com o nós. Vamos lá. Hoje, na A, né? Hoje, nós vamos ao supermercado. B, antigamente, nós íamos ao supermercado todo dia. C, nós fomos ao supermercado na semana passada. D, nós só iremos ao supermercado na semana que vem. E, nós iríamos ao supermercado se precisássemos comprar algo, certo? E F, espero que nós vamos ao supermercado logo, ok? Continuando ainda na página 83, é o seguinte. 3. Analise as frases e identifique se a forma verbal destacada pertence ao verbo ir ou ao verbo ser, numerando-as conforme a seguir. Ir é ir e vir. Ser é ser, estar, existir, tá? No sentido de existir. Vamos lá. A. Ele foi um grande aluno. É o 2, gente. Número 2, ser. B. Ele foi ao shopping. É do ir e vir, do mesmo jeito. Então, número 1. C. Nós fomos ao piquenique. Também é número 1. Tem essa questão do movimento. Quando parece que a pessoa está indo para algum lugar, né? Então, é verbo ir. D. Nós fomos espertos. Aqui é de ser ou não esperto. Portanto, é o número 2. E. Quando eu for à fazenda, quero andar a cavalo. Gente, é número 1, porque de movimento, de ir, né? Tem uma ação aí. F, quando eu for um profissional, quero ajudar as pessoas. Aqui é o número 2, ser, de quando ele for realmente um profissional, né? Ele ainda não é. Aí depois a F, quando eu for um profissional, quero ajudar as pessoas. Isso aqui eu falei, né? 2. E a E, a G, eu fui para muito longe naquele verão. Então aqui tem um movimento de ir e vir, portanto, número 1, tá bom? Página 83, 4. Analise as frases e complete-as com a forma verbal adequada do verbo ir. Então, lá, quando eu for adulto, quero mudar isso. Se ela fosse honesta, não estaria passando por essa situação. C. O que eu gostaria nesse feriado era de ir à praia. Eu também, gente. Não se preocupe, já estou indo aí. E. Se eles tivessem ido, talvez estivessem arrependidos. F, do F aqui é meus familiares iriam à festa se não fossem num lugar tão longe, tá bom? Olha, agora, caderno de atividades, tá? Página 35,
Leia a tirinha. Aí tem lá a tirinha do menino maluquinho, ele tá com os amigos dele, né? A Carolina, a Juninho, então o pessoal. E eles estão preparando cartazes para uma passeata. Mas aí teve um problema. Vamos lá. O menino maluquinho e sua turma tinham bem claro o tema da campanha que defenderiam. Se você olhar lá, eles no primeiro quadrinho já dá resposta sobre isso. E aí pede para justificar a resposta. Então vamos lá, ó. Não, pois a menina, que é a Carolina, né, já no primeiro balão, declara que estava difícil achar um motivo para fazer a campanha. Eles estão pensando no que eles vão defender, mas eles não acham uma ideia. Então, ó, a turminha tinha bandeiras, mas não sabia o que escrever nelas. Estava tudo em branco, né? E eles não sabiam o que colocar lá, que ideia eles iam defender na rua. Por exemplo, assim, que nem antigamente, né? Tinha diretas já, alguém contra alguém, etc. B. O que levou as pessoas na rua a acharem que as crianças estavam fazendo campanha pela paz? Bom, gente, é porque eles decidiram sair com as bandeiras em branco. E o pano branco da bandeira, né, remeteu ao que que as pessoas achassem que eles estavam defendendo a paz, né? Porque a cor branca é a cor da paz. Mas não era isso. C. Como você viu, a fala do maluquinho no primeiro quadrinho inicia-se com uma locução verbal. Locução verbal são dois verbos juntos com valor de 1, lembra? Então tem vamos sair, do verbo ir flexionado, mais o verbo sair, infinitivo. Então tem os dois verbos, só que cada um de um jeito. Um flexionado, o outro infinitivo. O verbo ir é irregular ou irregular, gente? Ele é irregular. E aí pede para justificar, né? O verbo ir é irregular, pois apresenta alterações, tanto no radical quanto em algumas desinências. O que são desinências mesmo? Aquelas terminações do verbo, tá? Vamos lá, página 36. 2. Complete com as frases, empregando o presente do indicativo do verbo ir. Eu coloquei em azul aqui as respostas no lugar onde tem a lacuna que vocês teriam que preencher, tá? Então vamos. Eu vou às ruas com meus colegas para defender a paz. A B. Carolina, Bocão e Julim vão definir o tema da campanha. C. Maluquinho e eu vamos trabalhar juntos na campanha. D. Será que Maluquinho vai realizar seu plano? Então vocês viram, era só pegar o verbo ir e conjugar da maneira correta aqui, tá? Bom, agora a página 36. Conforme o exemplo, reescreva as frases no pretérito imperfeito e depois no pretérito perfeito do indicativo. Então, a gente tem uma frase, você tem que reescrevê-la de duas maneiras. Uma no pretérito imperfeito, outra no pretérito perfeito. Então, o exemplo que está aí é o seguinte. Vou às ruas defender uma ideia. E aí, as duas maneiras com que elas foram escritas. Ia às ruas defender uma ideia, que é o pretérito imperfeito, e fui às ruas defender uma ideia, que é o pretérito perfeito. E agora vamos para as questões, então. Carolina, vais trabalhar na campanha? E aí você vai reescrever a frase dos dois jeitos, pretérito imperfeito primeiro, depois pretérito perfeito. Então fica, Carolina, ias trabalhar na campanha? E a outra, Carolina, foste trabalhar na campanha? Tá? Cada uma com um tempo aí. B, Junim vai se juntar à turma. Aí você coloca, Junim ia se juntar à turma, pretérito imperfeito, e Junim foi se juntar à turma, pretérito perfeito, tá? C, eu e Bocão vamos falar sobre paz. Aí fica, eu e Bocão íamos falar sobre paz, pretérito imperfeito. Eu e Bocão fomos falar sobre paz. Isso aí é pretérito perfeito, tá? D, o menino maluquinho e seus amigos vão levar bandeiras. A primeira, pretérito imperfeito, ficaria, o menino maluquinho e seus amigos iam levar bandeiras. E é no pretérito perfeito, o menino maluquinho e seus amigos foram levar bandeiras. Certo, gente? Página 36, exercício 4. Identifique o infinitivo dos verbos solicitados e aponte em que modo e tempo eles estão flexionados. Então tá. Lá vocês viram que tinha na apostila umas tiras com desenhos bonitinhos, né? E aí eu só coloquei aqui a frase que está dentro desse desenho. Fui atrás da felicidade, voltei com uma panela de brigadeiro. Ai, gente, que delícia. Quem que não fica feliz comendo um brigadeirinho, né? Bom, então ele pediu para identificar o verbo, o infinitivo dos verbos. O verbo ali fui, qual é o infinitivo dele? Ir. E como ele está flexionado? Primeira pessoa do pretérito do indicativo, tá bom? A outra frase, um gato eu seria se eu fosse um animal.
Bom, qual é o verbo? Seria. Qual é o infinitivo dele? O verbo ser. Flexionado na primeira pessoa do pretérito imperfeito do subjuntivo. O que é subjuntivo mesmo, gente? É aquele modo da dúvida, uma possibilidade, lembra? Bom, sempre fui feliz ao seu lado. Qual é o verbo aqui? Fui. Qual é o infinitivo dele? Ser. E como ele está flexionado? Na primeira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, tá? Mulheres foram à luta. Aí qual é o verbo aqui? Foram. Qual é o infinitivo dele? Ir, do verbo ir. Flexionado, então, na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Certo? Bom, é isso, gente. Verbo é aquilo que eu já falei para vocês. A gente tem que realmente estudar, pegar as tabelinhas de verbo e ler, reler, porque é o único jeito de você aprender, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Um beijinho, tchau, tchau.